Você já parou para pensar no momento exato em que sua vida vira de cabeça para baixo? Aquele segundo em que tudo o que você acreditava desmorona na sua frente. Pois é, tem gente que passa por isso numa festa chique, cercada de gente rica, com todo mundo olhando. E o pior, segurando o próprio filho no colo. Essa é a história de uma mulher que perdeu tudo numa noite. Mas calma, porque o que ela construiu depois disso vai te deixar de boca aberta. As luzes do salão brilhavam como estrelas falsas. Eram daqueles eventos que você vê na TV, sabe? Gente bonita, roupa cara, champanhe francês. Ela estava ali, parada perto de uma coluna de mármore, tentando acalmar o filho de 1 ano que choramingava no colo. O marido estava do outro lado do salão, todo charmoso no terno italiano, rindo com uma mulher de vestido vermelho. E não era qualquer mulher, não. Era a diretora de relações públicas da empresa dele. Aquela que sempre aparecia nas reuniões de negócios tarde da noite. Ela olhou para eles e sentiu o estômago revirar. Não era ciúme, não mais. Era decepção misturada com medo. Porque ela estava grávida de 6 meses do segundo filho deles. E ali estava ele, agindo como se ela não existisse. Quando ela juntou coragem e foi até lá, tentando manter a voz baixa para não fazer cena, ele olhou para ela com aquela cara de irritação que ela já conhecia bem. Como se ela fosse um problema, um incômodo. A outra mulher sorriu com ironia, fez um comentário maldoso sobre hormônios da gravidez. E aí ela disse, a voz tremendo, eu sou sua esposa. Estou grávida. Nosso filho está aqui. E você está aqui de novo com ela. E foi aí que aconteceu. O barulho do tapa ecoou pelo salão inteiro. A música parou. As conversas congelaram. Todo mundo virou para ver. O bebê começou a chorar desesperado. Ela ficou ali, parada, com a bochecha ardendo, sentindo o peso de centenas de olhares. O celular dela caiu no chão. E naquele momento, sob as luzes douradas que agora pareciam frias como gelo, ela percebeu uma coisa. O homem que ela amava tinha acabado de destruir ela na frente de todo mundo. Mas olha só, tem algo que ele não sabia. O pai dela estava chegando naquele exato momento. E ele não era um pai qualquer, não. Era o CEO da empresa onde o marido dela trabalhava. O homem que tinha feito a carreira dele acontecer. E quando aquele homem alto, de cabelo grisalho e olhar de aço entrou naquele salão, a energia mudou completamente. Ele atravessou o salão em silêncio. Ninguém ousou falar nada. E quando ele chegou perto do genro, disse apenas uma frase, baixinho mas firme. Venha comigo. Agora. A mulher do vestido vermelho ficou pálida. Ela sabia quem era aquele homem. Todo mundo sabia. E ali, naquele momento, com a filha dele tremendo, segurando o neto dele no colo, o mundo inteiro percebeu. Acabou. A carreira dele, o prestígio, a vida perfeita que ele construiu nas costas da família. Tudo tinha acabado ali. Agora, você deve estar se perguntando, o que acontece quando alguém perde tudo na frente de todo mundo? Quando a máscara cai e não tem mais como fingir. Bom, vou te contar. Porque essa história tá só começando. E acredite, o que vem depois é muito mais forte do que qualquer tapa. A sala de reuniões ao lado do salão principal era daquelas que fecham negócios de milhões. Janelas enormes com vista para a avenida, mesa de vidro, poltronas de couro. Mas naquela noite, parecia mais uma sala de julgamento. O som do 10 lá fora estava abafado, substituído por um silêncio pesado, quase sufocante. Ele entrou tentando manter a postura, ajeitando os punhos da camisa como se isso fosse salvar alguma coisa. Vamos com calma. Não precisa exagerar. Ele começou, forçando um sorriso nervoso. O sogro nem piscou. Você bateu na minha filha. A voz era baixa, mas cortante como vidro. Ela estava fora de controle. Me acusou na frente de todo mundo. Você viu como ela... Ela está grávida de 6 meses. O sogro interrompeu, cada palavra pesando como chumbo. E você bateu nela enquanto ela segurava meu neto. No meio do salão, cercado pelos seus colegas. Me diz que tipo de homem faz isso. Ele tentou rir, aquela risada nervosa de quem sabe que perdeu. Foi um erro. Eu perdi a cabeça. Você sabe o quanto eu tenho trabalhado. Tô dormindo 4 horas por noite. A pressão desse negócio. Não me ofenda com desculpas, o sogro disse, inclinando-se para frente. Colocou uma caneta cara em cima da mesa como se fosse uma arma. Eu construí homens como você. E destruí também. Eu sei reconhecer arrogância quando ela tenta se esconder atrás de pressão. Você não vai destruir seu próprio genro. Pensa na sua filha. No seu neto. O sogro puxou um envelope do bolso interno do paletó e jogou na mesa.
Lá dentro tinha documentos de suspensão. A partir de agora, você está afastado de todas as funções como vice-presidente. Seu crachá vai ser desativado até amanhã às 9 horas. Devolva o notebook da empresa e o cartão de acesso. Se necessário, a segurança vai te escoltar. Os olhos dele arregalaram. Você não pode simplesmente me suspender assim. Posso. Sou seu CEO. O silêncio voltou, pesado. Lá fora, buzinas, risadas, a vida continuando. Ali dentro, o império desmoronando tijolo por tijolo. Isso é entre mim e ela. Não destrua minha carreira por um erro. O sogro amoleceu um pouco. Só um pouco. Não foi um erro. Foi uma revelação. Você não bateu só na minha filha. Você me mostrou quem você realmente é. Ele olhou pro lado, a mandíbula tremendo. Você também está cometendo um erro. Se isso vazar, vai destruir a imagem da empresa. O sogro balançou a cabeça devagar. Você deveria ter pensado nisso antes de levantar a mão para uma mulher grávida do seu filho. A porta se abriu de leve. A melhor amiga dela apareceu segurando o bebê, que chorava baixinho, assustado. Ele tá bem. Só assustado, ela disse suavemente. Leva eles pro carro. Eu cuido do resto, o sogro respondeu. Por favor, não faça isso aqui. A voz dele rachou. O sogro deu uma última olhada, um olhar que misturava pena e poder. Você vai aprender uma coisa. Algumas dívidas não se pagam com dinheiro. Elas se pagam com reputação. E hoje à noite, você acabou de declarar falência. Ele saiu, deixando o genro sozinho no brilho das luzes da cidade. O envelope ficou ali na mesa, intocado, ao lado de um copo de uísque pela metade. Ele pegou o envelope com as mãos tremendo. Do corredor, dava para ouvir o elevador fechando, o som da vida dele indo embora sem ele. Lá fora, ela pisou no ar frio de novembro. A amiga colocou um casaco nos ombros dela. O motorista abriu a porta do carro. O sogro entrou logo depois, em silêncio, olhando para a cidade que brilhava acima do parque. Naquele silêncio, ela sussurrou. Pai, o que acontece agora? Os olhos dele continuaram na cidade. Agora, querida, ele vai aprender o que é perder tudo. Enquanto o carro se afastava, ele ficou para trás, sozinho numa sala cheia de poder que não era mais dele. O carro deslizou em silêncio pela noite fria. Lá fora, a cidade brilhava, as luzes do salão sumindo para trás como um fantasma dourado. Lá dentro, o ar estava pesado de coisas não ditas. Ela ficou virada para a janela, vendo as luzes do parque embaçarem pelas lágrimas. O filho dormia no ombro dela, a respiração pequena e constante, sem noção do caos que tinha acabado de explodir no mundo deles. A amiga sentou do lado, segurando a mão dela. Você precisa respirar. Devagar. Entra e sai. Ela sentiu, mas o peito ainda ardia. O eco do tapa ainda estava lá, como se tivesse sido gravado dentro da cabeça dela. Fechou os olhos e ouviu de novo. A música parando, os sussurros, a vergonha. O pai sentou na frente, em silêncio. O celular dele não parava de vibrar. Membros do conselho, jornalistas, amigos que tinham visto algo online. Ele digitou apenas uma resposta, sem comentários. Quando chegaram na clínica de emergência, a amiga ajudou ela a sair. O ar da noite cortava a pele. A médica, uma mulher de meia idade com olhos gentis, examinou a bochecha dela, a barriga, os sinais vitais. Você e o bebê estão estáveis. Só descanse. Evite estresse. Estresse. Ela quase riu disso. O pai cuidou da papelada, mostrando o cartão do plano de saúde. A enfermeira sussurrou. É aquele empresário famoso. Mas ela não ligava mais para nomes. O mundo dela tinha se reduzido aos batimentos do coração do filho e à própria respiração trêmula. De volta no carro, a amiga entregou um lenço. Você não pode ir para casa hoje. Eu preciso pegar as coisas do bebê, ela murmurou. A gente pega depois. Seu pai já arrumou outro lugar. O pai virou um pouco. Você vai ficar num apartamento em Brooklyn por enquanto. É tranquilo, seguro. Eu mando buscar o essencial. Ela hesitou. Eu não quero fugir. Você não tá fugindo, ele disse. Você tá se reorganizando. Eles atravessaram a ponte, o skyline de Manhattan brilhando atrás como outro universo. Quando chegaram, o apartamento que esperava por ela era aconchegante, moderno, com vista pro rio. Cheirava a cedro e lavanda. Ela entrou, se sentindo uma estranha na própria vida. No balcão da cozinha tinha uma caixa de papelão. O pai apontou.
É algo que eu pedi para você semana passada. Achei que você ia gostar. Dentro tinha um livro sobre hábitos e mudança. Ela sorriu fraco. Exatamente, ele disse, conseguindo um pequeno sorriso. Depois que ele saiu, a amiga colocou o bebê no berço. Depois virou para ela. Você devia ligar para a advogada Linda Park amanhã. Ela é boa com casos de família, medidas protetivas, essas coisas. Ela concordou. Eu não quero brigar com ele. Só quero estar segura. A voz da amiga suavizou. Isso não é fraqueza. Isso é sobrevivência. Quando a amiga finalmente foi embora, o apartamento ficou quieto, só com o ronronar da cidade através das janelas. Ela sentou no sofá, segurando o livro no colo. O celular vibrou, 10 ligações perdidas dele, depois uma mensagem. Você arruinou tudo. Me atende. Ela virou o celular de cara para baixo e deixou vibrar até parar. Abriu o app de gravação de voz. As mãos tremiam, mas ela apertou gravar. Aqui é Emily Carter. Hoje, no hotel, Nathan Blake me bateu na frente do nosso filho. Eu preciso lembrar desse momento. Não para odiar, mas para nunca esquecer como foi. A voz dela falhou. Esse é o dia 1. Ela terminou a gravação e colocou o celular do lado. Lá fora, as luzes de Manhattan cintilavam sobre a água como vagalumes distantes. Em algum lugar por aí, ele provavelmente estava em pânico, fazendo ligações, inventando mentiras. Mas nada disso importava naquela noite. Ela se recostou, fechando os olhos, sentindo o calor do filho contra ela. A cidade podia rugir. As manchetes podiam se espalhar. Mas por enquanto, só havia silêncio e a semente frágil e brilhante de determinação dentro dela. Enquanto sussurrava boa noite para o filho adormecido, ela ainda não sabia que aquela era a noite em que ela parou de ter medo e começou a se tornar imparável. A luz do sol entrou pelas cortinas, tocando o rosto cansado dela. Ela não tinha dormido direito, só flutuava entre sonhos rasos onde risadas viravam gritos. O filho mexeu do lado dela, os dedinhos enrolando no tecido do roupão. Pela primeira vez, ela estava acordando não no penthouse de luxo com vista pro parque, mas num apartamento silencioso no Brooklyn, pacífico, seguro e dolorosamente desconhecido. O pai já tinha ido trabalhar, deixando um bilhete no balcão da cozinha com aquela letra firme e elegante. Médico às 10 horas. Vou te encontrar lá. Com amor, pai. Ela leu 2 vezes, passando o dedo pela palavra amor. De algum jeito, aquela única palavra fez a garganta apertar. Às 10 horas, ela estava sentada numa clínica clara e moderna. A amiga tinha vindo junto, mantendo o bebê entretido com as chaves. O médico, um homem calmo de óculos prateados, revisou os resultados. Os batimentos do bebê estão fortes. Você passou por um choque, mas seus sinais vitais estão normais. Descanso e apoio emocional vão ser importantes. Ela acenou, os dedos mexendo nervosos no colo. Estresse pode afetar o bebê a longo prazo. Ele sorriu gentil. Estresse acontece. O que importa é como você lida com isso. Você tá aqui. Você tá fazendo o certo. Isso é força. Lá fora da clínica, o pai esperava do lado do carro, telefone colado na orelha, falando naquele tom de CEO controlado. Sim, o RH vai coordenar a suspensão dele. Não, ele não vai ter acesso ao prédio. Mantenha discreto por enquanto. Quando viu ela, desligou na hora. Tudo bem. Ela deu um aceno fraco. O bebê tá bem. Ele respirou fundo, o alívio lavando o rosto dele. É só isso que importa. Voltaram em silêncio. Manhattan brilhava do outro lado do rio, mas ela não olhou para trás. O celular vibrou de novo. O nome dele na tela. Ela desligou completamente. Quando chegaram no apartamento, o pai colocou um envelope pequeno na mesa de jantar. Esse é o contato da advogada Linda Park. Ela é uma das melhores em direito de família da cidade. Você devia falar com ela hoje. Ela franziu a testa. Pai, eu não quero transformar isso numa guerra. Ele balançou a cabeça devagar. Isso não é guerra. É proteção. Para você, pro bebê. Tem uma linha entre perdão e bobeira. Mais tarde naquela tarde, ela ligou para Linda. A voz da mulher era calma, firme, profissional. Emily, sinto muito pelo que você tá passando. Primeiro passo é documentação. Qualquer foto, mensagem, testemunhas. Você estava no hotel, certo? Eles têm câmeras de segurança em todo lugar. Ela piscou. Tinha câmeras em todo lugar. Linda respondeu. Não se preocupe. Eu cuido da requisição. Você só foca em ficar segura.
Quando a ligação terminou, ela sentiu algo mudar. Pela primeira vez em 24 horas, ela não estava só reagindo. Estava se preparando. Quando a noite caiu, a amiga passou lá com jantar e uma caixinha branca. Um presente, ela disse. Dentro tinha um caderno azul bebê com um dia de cada vez gravado na capa. Escreve tudo. Vai te manter são. Ela sorriu fraco. Você parece terapeuta. A amiga riu. Sou melhor amiga com acesso ao Pinterest. Elas comeram em silêncio enquanto o bebê balbuciava na cadeirinha. De vez em quando, ela olhava para o filho e pensava: é por ele que eu não posso desmoronar. Quando a noite chegou, ela sentou perto da janela, vendo as luzes da cidade piscarem como pensamentos inquietos. Abriu o caderno e escreveu: Dia 2. Eu tô segura. Meu filho tá seguro. Ele me machucou, mas ele não vai me definir. Eu não vou ficar em silêncio. Depois fechou, sentindo o zumbido suave da vida vinda da cidade lá embaixo. E em algum lugar do outro lado do rio, enquanto ele tentava ligar de novo e de novo, ela traçou sua primeira linha de segurança e jurou nunca mais deixar ele cruzar. Olha, eu sei o que você tá pensando agora. Cara, essa história é pesada. E é mesmo. Mas sabe o que é mais pesado ainda? A quantidade de gente que passa por isso calada. Que aguenta porque tem medo, porque acha que ninguém vai acreditar, porque tá tão quebrada por dentro que nem consegue imaginar um depois. Mas essa mulher aqui, ela decidiu diferente. E se você tá aqui até agora comigo, é porque alguma coisa nessa história tocou você também. Então continua aí, porque agora vem a parte onde tudo começa a mudar de verdade. A manhã seguinte no Brooklyn estava envolta numa névoa silenciosa. Ela ficou perto da janela do apartamento temporário, tomando um café fraco de copinho descartável. O filho ainda dormia, um pacotinho quente de calor no berço. A cidade lá fora parecia distante, desconectada, como se pertencesse a uma vida que ela já tinha deixado para trás. A bochecha estava sarando, mas a marca embaixo da pele ainda pulsava com memória. Às 9 horas em ponto, o pai chegou. Ele parecia exausto mas composto, o terno carvão perfeitamente passado. Linda Park vai nos encontrar no meu escritório. Ela quer começar o processo hoje. Ela hesitou, encarando o próprio reflexo. A gente tá mesmo fazendo isso. Sim, ele respondeu simplesmente. A gente tá construindo um muro de proteção entre você e ele. Às 10 horas, eles estavam sentados numa sala de reunião elegante na avenida, 27 andares acima do barulho de Manhattan. Pelas janelas do chão ao teto, o Skilini parecia quase sereno. Ela sentou na frente de Linda Park, uma mulher afiada mas de olhos gentis na casa dos 40. O laptop prateado dela brilhava com arquivos abertos rotulados Ordem Protetiva e Rascunho de Custódia. Linda se inclinou para frente. Emily, aqui está o que vamos fazer. Primeiro, vamos pedir uma ordem de restrição temporária garantindo que ele não possa te contatar ou se aproximar de você ou do bebê. Depois vamos conseguir cópias das gravações de segurança do hotel. O hotel tem câmeras de alta definição por todo o saguão e salão de festas. Essas gravações vão apoiar seu caso. Ela escutou, os dedos nervosamente traçando a borda do copo d'água. Ele não vai aceitar isso quieto, ela murmurou. Linda acenou. Eu sei. Mas você tem provas, testemunhas e o apoio do seu pai. Isso não é sobre vingança. É sobre proteção. O pai cruzou os braços. E quanto ao lado da empresa? O RH já suspendeu ele, mas eu quero garantir que não haja retaliação. Linda respondeu suavemente. Ele ainda está sob política corporativa. Qualquer tentativa de intimidar você ou manipular registros internos vai violar padrões éticos e legais. Vamos deixar isso claro. Miguel Torres, o consultor financeiro do pai, entrou na sala carregando uma pasta fina. Eu revisei as despesas corporativas dele. Ele usou o cartão da empresa no Hotel Ritz-Carlton 2 vezes no mês passado. Ambas as vezes, aquela mulher do vestido vermelho assinou o recibo. Linda levantou a sobrancelha. Perfeito. Isso sustenta um padrão de uso indevido de fundos da empresa e possível caso extraconjugal. A respiração dela prendeu, mas ela não chorou. Só ficou encarando os números. Então, enquanto eu estava em casa com o bebê, eles estavam no hotel 5 estrelas. O pai ficou com a expressão endurecida. Ele chamou de retiro de negócios. Linda bateu na mesa gentilmente. Não foca na raiva, Emily. Foca no controle. É assim que você ganha. O resto da reunião borrou numa lista de tarefas, declaração juramentada, termos de custódia, segurança financeira.
Mas através da névoa da linguagem jurídica, ela começou a sentir algo que não sentia há dias: estrutura. Um plano. Um mapa para sair do caos. Ao meio-dia, os documentos estavam assinados. Linda fechou o laptop. Você deu o passo mais difícil. Daqui para frente, a gente avança uma moção de cada vez. Lá fora, o céu tinha clareado. A cidade cintilava sob a luz pálida do sol, torres de vidro refletindo faixas douradas. O pai colocou a mão no ombro da filha. A gente vai superar isso. Ela sorriu fraco. Eu acredito em você. Enquanto saíam do prédio, o vento carregava o cheiro fraco de café torrado e asfalto. Por um momento, Manhattan não parecia hostil. Parecia viva. Como se tivesse observando ela reconstruir. Naquela noite, ela voltou para casa e encontrou uma mensagem de Linda. Ordem de restrição temporária aprovada. Efeito imediato. Ele não pode se aproximar ou te contatar diretamente. Ela leu as palavras 3 vezes, depois exalou. Não era vitória. Ainda não. Mas era proteção. Pegou o filho, pressionando a bochecha contra o cabelo dele. A mamãe fez uma coisa corajosa hoje. A gente tá seguro agora. E enquanto as luzes da cidade acendiam uma por uma, ela percebeu que justiça nem sempre ruge. Às vezes começa com papelada silenciosa e o batimento constante da coragem. Você sabe aquela sensação quando você finalmente faz o que é certo, mesmo com medo. É tipo, um peso sai das costas. Não some toda a dor, mas você respira diferente. Ela estava começando a respirar de novo. Mas calma, porque a história dele também tá rolando. E acredite, o que acontece quando um cara perde tudo do dia pra noite é de dar até pena. Quase. O sol já estava alto sobre Manhattan quando ele acordou com o som do celular vibrando sem parar no criado mudo. A cabeça doía, e o cheiro de uísque da noite anterior ainda pairava no ar. Por um segundo, ele não lembrou onde estava. Depois viu a taça de champanhe vazia, as cortinas meio abertas e o lenço de seda vermelha que ela tinha deixado jogado na cadeira. Tudo voltou de uma vez. Ele sentou, pegou o celular e rolou pela inundação de notificações. Dezenas de ligações perdidas, 3 e-mails urgentes marcados como investigação interna e um do diretor de RH. Efeito imediato. Seu acesso corporativo foi restringido. Pendente revisão de conduta recente. Ele xingou baixo. Jogou uma camisa amassada e foi até a janela. Da suíte dele no hotel, o skyline de Manhattan brilhava como uma provocação. O reflexo dele encarava de volta, um homem que tinha tido tudo e agora estava de pé na beira de perder tudo. O celular tocou de novo. Era ela, a do vestido vermelho. Ele atendeu irritado. Que diabos está acontecendo? A voz dela era leve, quase zombeteira. Não olha pra mim. O povo tá comentando. Alguém vazou uma foto daquele evento. Ele congelou. Uma foto. Isso, amor. Você dando aquele tapa na sua esposa grávida. Tá espalhado nos blogs de fofoca. Parece que aquele evento de networking virou pesadelo de relações públicas. Ele sentiu o sangue sumir do rosto. Você prometeu. Eu não prometi nada, ela interrompeu. Você queria diversão, lembra? Bom, diversão tem preço. E desligou. Ele ficou olhando pro celular incrédulo. Já dava pra ver. O rosto dele pego no meio do movimento, a mão levantada, ela recuando. Uma única imagem que podia acabar com carreiras. O estômago dele revirou. Uma batida na porta quebrou o silêncio. Era a segurança do hotel. Sr. Blake, fomos informados que sua suíte precisa ser desocupada até meio-dia. Ele piscou. Desocupada por quem? A conta corporativa da sua empresa foi suspensa. Vamos precisar do seu cartão-chave. A garganta dele apertou. Ele fez as malas em silêncio, jogando roupas numa bolsa de couro, os movimentos bruscos e nervosos. Quando abriu o laptop, o e-mail corporativo já estava bloqueado. A tela de login dizia, conta desativada. Quando chegou na rua, o barulho de Manhattan parecia mais alto, mais áspero. O carro dele não estava lá. Tinha sido recolhido pela empresa. Ele pegou um táxi, as mãos tremendo. Avenida, ele murmurou. Dentro do táxi, o celular vibrou de novo. Mensagem do sogro. Vamos conduzir uma revisão formal. Não tente contatar Emily. A mandíbula dele travou. Ele tá virando ela contra mim, ele sussurrou para si mesmo. Ele tá tirando tudo. Mas lá no fundo ele sabia a verdade. Ele mesmo tinha feito isso. Na sede da empresa, o olhar da recepcionista era duro. Sr. Blake, o RH tá te esperando.
Ele atravessou as portas de vidro, cada passo mais pesado que o anterior. Dentro da sala de reuniões, o sogro estava de pé na janela, mãos cruzadas nas costas. A advogada Linda Park sentada ao lado dele, documentos empilhados com perfeição. O sogro virou devagar. Nathan, sua conduta criou uma responsabilidade que não podemos ignorar. Você está suspenso, pendente demissão completa. A segurança vai te escoltar para fora. O rosto dele ficou vermelho. Você não pode fazer isso. Eu construí essa empresa com você. Os olhos do sogro eram frios. Você construiu ao meu lado. Depois decidiu que estava acima disso tudo. Um segurança deu um passo à frente. Ele hesitou, depois olhou para Linda. Diz para ela que eu sinto muito. Ela encarou ele sem piscar. Diz você mesmo quando o tribunal permitir. Minutos depois, ele saiu do prédio, o vento gelado de novembro cortando o rosto. Repórteres esperavam perto da calçada, flashes explodindo enquanto ele passava. Ele manteve a cabeça baixa, o som dos próprios passos ecoando como uma contagem regressiva. De volta no hotel, ela tinha sumido. O lenço dela, o perfume, as promessas. O quarto cheirava vazio. Ele afundou na cadeira e enterrou o rosto nas mãos. O silêncio era ensurdecedor. E pela primeira vez, o homem que achou que era dono do mundo percebeu que nunca tinha passado de um inquilino despejado da própria vida. Agora, respira fundo comigo. Porque essa parte aqui é importante. Sabe quando você vê alguém poderoso caindo? Dá uma sensação estranha, né? Não é alegria exatamente. É mais tipo, justiça sendo feita. Porque ele não perdeu tudo de graça. Ele escolheu cada passo que deu. E agora? Agora ele tá colhendo. Mas enquanto ele afunda, ela tá fazendo o oposto. Tá subindo. Devagar, com medo às vezes, mas subindo. E isso, meus amigos, é o que a gente chama de recomeço de verdade. A tarde derramou luz dourada sobre Manhattan como ouro derretido. A avenida principal estava viva com barulho de trânsito. Anúncios de perfume brilhando nos outdoors. Turistas tirando foto perto daquele mesmo hotel. Irônico, né? O mesmo lugar onde o mundo dela tinha desmoronado. Mas hoje ela não era mais a mulher quebrada daquela noite. Ela caminhava com passos firmes, o filho no carrinho, a amiga do lado segurando um copo de café. A amiga tentou soar casual. Você tem certeza que quer fazer isso? Voltar lá. Ela acenou. Eu não vou me esconder de um prédio. Só preciso pegar minhas coisas. A ordem judicial permitia que ela coletasse seus pertences sob supervisão de segurança. Linda tinha arrumado tudo. Não era sobre confronto. Era sobre fechamento. Quando chegaram no edifício de vidro na avenida, o rosto do porteiro congelou por um segundo, depois suavizou. Senhora, sinto muito por tudo. Só Emily agora, ela respondeu gentilmente. A segurança levou elas pro elevador. A subida pareceu infinita, o zumbido dos cabos ecoando no peito dela. Quando as portas abriram, ela entrou no que costumava ser o lar dela, um espaço cheio de móveis de designer, mármore polido e o fantasma de risadas que não pertenciam mais ali. O ar cheirava vagamente à colônia masculina. E ao perfume dela, da outra. Doce e afiado como traição. A amiga começou a arrumar os brinquedos do bebê enquanto ela foi pro quarto. O edredom de seda estava perfeitamente arrumado, mas tinha 2 copos no criado mudo. Ela ficou olhando por um longo momento, depois abriu a cômoda. Dentro tinha uma caixinha azul pequenininha, aquela da joalheria famosa que ele tinha dado 2 anos atrás no aniversário deles. Dentro, a pulseira de prata estava faltando um pingente, o coraçãozinho que antes dizia para sempre. Ela não chorou. Simplesmente fechou a caixa e enfiou na bolsa. Na sala, um flash de fotógrafo piscou pela janela. Alguém estava lá fora tirando foto. Linda tinha avisado que repórteres podiam aparecer, esperando uma manchete. Ela se afastou, o rosto calmo. A amiga olhou para ela. Eles querem uma reação. Não vão ter, ela disse baixinho. Nunca mais. Quando terminaram, o oficial de segurança escoltou elas pro saguão. Conforme as portas do elevador se abriram, 2 vozes familiares ecoaram pelo corredor. Ela congelou. Eram eles, discutindo. O tom dela era afiado, furioso. Você prometeu que ia resolver isso. Disse que seu sogro ia acalmar as coisas. Ele retrucou irritado. Você acha que eu controlo aquele homem? Ele é dono de metade dessa cidade. Eles viraram e viram ela. Por um batimento cardíaco, o corredor ficou em silêncio. Os olhos dele amoleceram, culpa piscando através deles. Espera. Por favor, só fala comigo.
A amiga deu um passo à frente protetivamente. Ela não te deve uma palavra. A outra cruzou os braços, sorrindo com ironia. Ah, qual é? Todo mundo sabe que isso é só drama de gente rica. Não finge que ela é uma santa. A voz dela cortou o ar como vidro. Você pode ficar com ele. Tudo. As mentiras, a culpa, as promessas vazias. São seus agora. O sorriso da outra vacilou. Ele estendeu a mão como se fosse tocar o braço dela, mas o segurança entrou no meio. Senhor, a ordem de restrição se aplica aqui. Por favor, recue. Ele congelou, a mão tremendo no ar. Ela respirou fundo, o coração batendo forte, mas a postura inabalável. Eu cansei de ter medo. Você não vai me machucar de novo. Sem outro olhar, ela empurrou o carrinho para frente. As portas do elevador fecharam devagar, selando o momento como uma cena de uma vida que ela finalmente tinha deixado para trás. Lá fora, o barulho da cidade envolveu ela como uma música que ela entendia de novo. A amiga entregou um café fresco. Você nem tremeu. Ela sorriu fraco. É porque ele não importa mais. Elas atravessaram a avenida, o vento levantando o cabelo dela. O sol da tarde pegou o reflexo dela numa vitrine, cansada, mas não quebrada. E enquanto ela se afastava do lugar que uma vez a definiu, percebeu que liberdade nem sempre começa com vitória. Começa com a coragem de ir embora sem olhar para trás. A noite estava fria, e a chuva batia de leve nas janelas do apartamento no Brooklyn. Ela sentou na luz fraca do abajur, o roupão bem fechado, uma xícara de chá de camomila esfriando do lado do laptop. O filho mexeu no berço, dando um suspiro sonolento antes de se acomodar de novo. Ela fechou o computador, esfregou os olhos inchados e olhou para ele, aquele coraçãozinho batendo que tinha impedido ela de desmoronar. O celular vibrou uma vez no criado mudo. Mensagem da amiga. Pensando em você. Orgulhosa de como você lidou com hoje. Outra da Linda. Ordem de restrição confirmada. Data do tribunal pendente. Ela leu, acenou para si mesma e trancou o celular. O silêncio que veio depois não era solidão. Era paz, aquele tipo que vem depois que a tempestade finalmente passa. Ainda assim, ela não conseguia tirar da cabeça o rosto dele quando a viu no apartamento mais cedo. Tinha culpa ali, talvez medo, mas não amor. O que quer que eles tivessem compartilhado tinha ido embora. O homem em quem ela confiou tinha se tornado alguém que ela não reconhecia mais. E mesmo assim ela não sentia mais ódio. Só vazio, lentamente se transformando em determinação. Ela levantou e foi ver o filho. Os dedinhos dele se contraíram num sonho. Os lábios curvaram no menor dos sorrisos. Ela sentou do lado dele, sussurrando. Você me salvou. Sabia? Toda vez que eu queria desistir, você me fez respirar de novo. A chuva intensificou, sussurrando contra o vidro como uma canção de ninar. No criado mudo estava o livro que o pai tinha dado, um sobre mulheres selvagens e cura. Ela abriu numa página que tinha marcado antes. As portas para o mundo do eu selvagem são poucas mas preciosas. Se você tem uma cicatriz profunda, isso é uma porta. Os olhos dela demoraram naquelas palavras. Ela não estava curada ainda, mas estava aprendendo. Horas depois, ela ligou o tablet, rolando de novo por aquele livro sobre hábitos. Sublinhou uma linha. Você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas. Ela sorriu fraco. Então vou construir sistemas melhores. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pelas cortinas. A tempestade tinha passado. Ela acordou cedo, fez café e abriu um caderno rotulado próximos passos. Listou 3 coisas: ligar para terapeuta, agendar consulta pré-natal, começar a procurar trabalho meio período na enfermagem de novo. Às 10 horas, ela entrou num grupo de apoio virtual para mulheres se recuperando de abuso doméstico. A voz dela tremeu no começo. Meu nome é Emily. E eu tô aprendendo a retomar minha vida. Dezenas de rostos sorriram da tela, histórias diferentes, mas o mesmo fogo nos olhos. Uma mulher disse suavemente: você já é mais forte do que imagina. Quando a ligação terminou, ela se sentiu mais leve. Por volta do meio-dia, a amiga chegou com o almoço, sopa de frango e uma sacolinha de presente. Dentro tinha um elefante de pelúcia pro bebê e um bilhete. Lembrete de que coisas macias ainda podem sobreviver a tempestades. Ela abraçou a amiga com força. Você tem sido minha âncora. A amiga deu de ombros. Rainhas simplesmente não deixam rainhas afundarem. Naquela noite, enquanto o bebê ria na banheira, ela percebeu quanto tinha mudado em apenas uma semana. Os hematomas no rosto estavam sumindo.
O pânico no peito tinha virado algo firme. Algo parecido com força. Mais tarde, ela sentou perto da janela de novo, o filho dormindo do lado, o skyline de Manhattan brilhando pela água. Em algum lugar lá fora, ele provavelmente estava afundando mais fundo na própria escuridão. Mas ela não ligava mais. O foco dela estava aqui, nas respirações pequenas, no calor, no pulso constante da vida. Ela sussurrou para si mesma: a gente vai ficar bem. Depois apertou gravar no celular de novo. Dia 7. Eu não chorei hoje. Trabalhei. Sorri. Fiz planos. Talvez seja isso que cura parece. Quieta, mas real. E enquanto a noite a envolvia, ela entendeu que seu maior ato de força não era lutar contra ele. Era escolher paz para si mesma e pro filho. Sabe que é louco? A gente sempre acha que força é sobre bater de frente, gritar, provar que tá certo. Mas não é. Força de verdade é aquela que ninguém vê. É acordar no dia seguinte. É fazer terapia mesmo com vergonha. É olhar pro espelho e decidir: eu mereço coisa melhor. E ela? Ela estava fazendo exatamente isso. Um dia de cada vez. Uma respiração de cada vez. Mas enquanto ela subia, tem gente trabalhando nos bastidores. E quando a verdade começa a vir à tona, cara, não tem mentira que aguente. Continua comigo que agora a coisa fica interessante de verdade. A luz da manhã se espalhou sobre Manhattan como uma lousa limpa. Ela ficou perto da janela do escritório dela na clínica comunitária de saúde, o skyline brilhando além do rio. O reflexo dela no vidro parecia diferente agora, mais forte, mais calmo. Nenhum traço da mulher que uma vez tremeu sob o peso da crueldade de outra pessoa. Ela ajeitou o jaleco branco e sorriu para si mesma. Hoje era importante. Linda tinha ligado na noite anterior com notícias. A investigação interna na empresa tinha terminado. Os resultados seriam divulgados hoje de manhã. A verdade, cada mentira, cada real mal usado, finalmente vindo à luz. Às 9 horas, o celular dela vibrou. Mensagem da amiga apareceu. Liga no canal 7. Tá acontecendo. Ela atravessou a sala, ligando a TV pequena no canto. Uma âncora bem vestida apareceu na tela, de pé do lado de fora da sede da empresa. Atrás dela, o logo brilhava fracamente na luz da manhã. Após meses de revisão interna, a repórter disse: o Conselho de Diretores confirmou que o ex-executivo Nathan Blake foi considerado culpado de má conduta financeira grave, falsificação de despesas da empresa e violação de códigos de ética corporativa. Além disso, a executiva de Relações Públicas Ava Monroe foi acusada de conspiração para fraude e obstrução de investigação. Ela congelou, assistindo às imagens dele sendo escoltado do prédio semanas atrás, dela cobrindo o rosto com óculos escuros enormes, repórteres gritando perguntas. A verdade não era mais sussurrada. Estava sendo transmitida. O pai dela apareceu brevemente no clipe, dando uma declaração calma e medida. Ninguém, independente do status, está acima da responsabilidade. Integridade deve durar mais que ambição. A amiga ligou um momento depois. Bom, é isso. Seu pai parece que acabou de acabar com uma geração inteira de egos corporativos. Ela riu baixinho. Ele fez o que tinha que fazer. Correção, a amiga disse. Vocês todos fizeram. Do outro lado da cidade, ele sentou num apartamento pequeno alugado, assistindo o mesmo noticiário. O café dele tinha esfriado. Ele parecia menor de algum jeito, a arrogância toda raspada. Quando a âncora leu o nome dele em voz alta, ele fechou os olhos. Ele murmurou para si mesmo. Eu mereci isso. Ele desligou a TV e abriu o laptop. Tinha um rascunho de e-mail endereçado a ela, não enviado como todos os outros. Mas dessa vez, ele começou a digitar de novo. Emily, eu sei que um pedido de desculpas não conserta o que fiz. Não espero que conserte. Mas eu tenho participado de todas as sessões, fazendo todos os exercícios que pedem. Penso no Noah todo dia. Espero que um dia eu possa provar que não sou o homem que você viu naquela noite. Nathan. Ele não enviou. Mas não deletou também. Pela primeira vez, ele simplesmente sentou quieto e deixou a verdade se assentar. De volta no Brooklyn, a clínica estava agitada. Pacientes parabenizaram ela pela promoção, sem noção de como profundamente as manchetes se conectavam ao nome dela. Daniel entrou segurando 2 lattes. Achei que você ia precisar de cafeína para a volta da vitória. Ela sorriu. Não é uma vitória. É justiça. Tem diferença. Ele acenou, admirando a calma dela. Você realmente conseguiu, sabia? Não só sobreviveu. Transformou a coisa toda em algo maior.
Ela tomou um gole do café e olhou pela janela. Acho que é isso que cura realmente, é transformar os piores momentos em lições para o começo de outra pessoa. Naquela tarde, ela fechou a clínica mais cedo e levou o filho para caminhar no calçadão. O céu estava pintado de laranja e lavanda, o rio cintilando embaixo. O pai encontrou elas no meio do caminho, o casaco desabotoado contra a brisa suave. Ele entregou um envelope pequeno. O conselho finalizou tudo. Você recebeu propriedade total das suas ações. Tá no seu nome agora. Ela piscou, atordoada. Pai, eu não preciso disso. Ele sorriu. Você não precisa. Mas você mereceu. Ela o abraçou com força, as luzes da cidade refletindo nos olhos dela. Pela primeira vez, o mundo não parecia pesado. Parecia amplamente aberto. E enquanto Manhattan brilhava sob o sol poente, ela percebeu que a verdade não só a libertou. Construiu a fundação da vida que ela sempre deveria ter vivido. Olha só, deixa eu te contar uma coisa. Quando você passa por um inferno, você tem duas escolhas. Pode deixar aquilo te definir, ou pode usar aquilo para se redefinir. Essa mulher aqui, ela escolheu a segunda opção. E isso, meus amigos, é o que separa sobreviventes de vencedores. Mas a história ainda não acabou. Porque agora vem a parte onde ela não só reconstrói. Ela se reinventa completamente. Bora lá! O hotel brilhava de novo sob lustres dourados, o salão de festas cheio com zumbido suave de conversa e tinido de taças de cristal. Para muitos, era só mais um evento beneficente. Para ela, era um círculo completo. O lugar onde a vida dela uma vez quebrou agora era o palco do triunfo dela. Ela ficou perto da escadaria grande, usando um vestido marfim elegante que pegava a luz como seda em movimento. O cabelo estava preso, um único pingente de diamante brilhando no pescoço. Cada passo, cada respiração carregava poder silencioso. O evento de hoje era para a iniciativa Mulheres em Ascensão, uma parceria entre a clínica dela e a Fundação Carter, financiando acesso à saúde para mães solteiras. Emily, uma voz chamou calorosamente. Era amiga, radiante em verde esmeralda. Você tá bombando nas redes de novo. Mas pelos motivos certos. A mulher que transformou dor em poder. Ela riu, balançando a cabeça. Vamos torcer que as visualizações virem doações. O pai se aproximou, orgulhoso e composto, o smoking perfeitamente talhado. Você tá exatamente como sua mãe estava na noite em que construímos essa empresa. Só que mais forte. Ela tocou o braço dele, sorrindo. Você me ensinou a ficar de pé de novo. Eles se moveram para o centro do salão conforme as luzes escureceram. A voz do apresentador ecoou. Por favor, recebam nossa palestrante principal, Emily Carter. Aplausos encheram a sala. Ela respirou fundo, caminhando até o pódio. Câmeras piscaram, mas ela não vacilou. Há 2 anos, eu estava neste exato hotel acreditando que minha vida tinha acabado. Eu estava errada. Ela tinha apenas começado. A audiência ficou em silêncio, pendurada em cada palavra. Dor não nos destrói. Ela revela quem somos por baixo de tudo que achávamos que precisávamos. Aprendi que força não é sobre vingança ou controle. É sobre paz. É sobre conhecer seu valor, mesmo quando alguém tenta tirar isso de você. Ela olhou para o fundo da sala onde Daniel estava de pé, sorrindo orgulhoso. O apoio silencioso dele tinha se tornado uma constante, nunca exigindo, nunca salvando ela, só ficando do lado. Ela continuou, a voz firme mas cheia de sentimento. Toda mulher merece segurança, dignidade e a chance de reconstruir. É por isso que estamos aqui, para garantir que ninguém enfrente o que eu enfrentei sozinha. A multidão explodiu em aplausos. Câmeras piscaram. Lágrimas brilharam em rostos. Em algum lugar entre os convidados, uma jovem mãe segurou o bebê e sussurrou. Obrigada. Quando o discurso terminou, o pai a abraçou com força. Você conseguiu. Não, ela respondeu com um sorriso, olhando ao redor da sala cheia de sobreviventes, doadores e apoiadores. Nós conseguimos. Mais tarde, conforme a música cresceu e casais começaram a dançar, Daniel se aproximou com 2 taças de champanhe. Para constar, você arrasou naquele palco. Ela riu suavemente. Eu não estava performando. Finalmente estava falando a verdade. Ele bateu a taça dele contra a dela. A verdade, então. A recomeçar, ela respondeu. Eles dançaram devagar sob os mesmos lustres que uma vez iluminaram a dor dela. Mas essa noite, a luz parecia diferente, mais quente, mais gentil. O filho, agora com 2 anos,
Corria por aí com a amiga por perto, rindo enquanto tentava pegar os reflexos dos cristais no chão. Por um momento, ela fechou os olhos e respirou o som de risadas, música e paz. Pensou na jornada. Medo virado coragem, traição virada propósito. O tapa que uma vez ecoou por esse mesmo salão tinha se tornado apenas outra nota numa sinfonia de redenção. Lá fora, o skyline de Manhattan cintilava como uma promessa. O vento vindo do parque carregava o cheiro leve de primavera. Conforme ela ficou na varanda mais tarde naquela noite, Daniel do lado, sussurrou. Essa é a vida que eu deveria ter. Ele sorriu. E tá só começando. Ela olhou para as estrelas sobre a avenida, o coração firme, o espírito inabalável. As cicatrizes permaneceram, mas não doíam mais. Simplesmente contavam a história dela. Enquanto o hotel brilhava atrás dela, Emily Carter, a mulher uma vez quebrada diante do mundo, finalmente ficou de pé inteira, radiante e livre, provando que vitória verdadeira não é sobre o que você recupera, mas o que você constrói quando ninguém acredita que você pode. Então é assim que a história dela termina. Mas se você ainda tá aqui comigo, assistindo e ouvindo até agora, então talvez, só talvez, algo na jornada dela tocou seu coração também. Porque todos nós já estivemos lá, né? Quebrados, duvidando, imaginando se vamos nos levantar de novo. A história dela não é só sobre dor. É sobre renascimento. É sobre perceber que cura não é barulhenta. É silenciosa, paciente e profundamente pessoal. Tem uma frase de Marco Aurélio que diz: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. É exatamente isso que ela aprendeu, o que todos nós podemos aprender. Não podemos controlar quem nos machuca, mas podemos escolher o que nos tornamos depois da dor. Cura é um ato de desafio. É dizer: você não me acabou, você me refinou. Então hoje, se você está no meio da sua própria tempestade, lembra, a dor não é seu final. É sua transformação. Se a história dela te fez sentir algo, esperança, coragem, até uma única faísca de força, então bate naquele like, compartilha essa história com alguém que precisa, e se inscreve no canal. Porque juntos, vamos continuar contando histórias que nos lembram. Você é mais forte do que qualquer coisa que tentou te quebrar. A gente se vê no próximo vídeo. Fica em paz.